Evangelho segundo João, capítulo 6, versículo 24, que nos diz assim: Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. E, tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando chegaste aqui? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Até aqui, os irmãos podem sentar-se, por favor. Já não é de hoje que Deus tem falado muito ao meu coração sobre motivação. O que é que nos motiva a fazer alguma coisa? Por que razão nós estamos fazendo algo, buscando algo, procurando algo? No texto que nós acabamos de ler, uma multidão procurava Jesus. Uma multidão. Não eram poucas pessoas ou dezenas de pessoas, eram sem dúvida centenas de pessoas procurando Jesus. E quando se deparam com o Senhor, quando o encontram, o nosso Deus, por meio de Cristo Jesus, que conhece o coração dos homens, percebeu que esta multidão o estava procurando pela motivação errada. O Senhor disse: vocês me procuram não porque viram sinais, ou seja, não porque eu sou o Cristo, mas vocês me procuram porque vocês comeram e se fartaram. Era era a multiplicação dos pães e peixes, onde Jesus havia alimentado milhares de homens e mulheres que estavam famintos e que o estavam seguindo. E vocês conhecem a história: com 5 pães e 2 peixinhos, o Senhor alimenta uma multidão. E aquela multidão ficou maravilhada. Uau! Finalmente alguém que nos dá comida de graça, né? Eles devem ter achado até que era o Bolsa Família, né? Primeiro Bolsa Família da história. Só que não era bem isso. E então eles disseram: queremos continuar comendo de graça. E foram atrás de Jesus. Só que, ao encontrar Jesus, o Senhor percebeu qual a motivação que os havia feito percorrer um longo caminho para se deparar com Ele. E a motivação era a motivação errada. E o Senhor não lhes deu novamente de comer de uma forma como antes, né? Ou seja, de graça, né? Então, se eles queriam comida, que trabalhassem, não é? E assim conseguissem a sua comida. Agora, eu trago essa palavra porque a questão da motivação, na verdade, é uma questão que envolveu todo o ministério de Jesus, todo o ministério do Senhor. E se é algo que Jesus trabalhou tanto, certamente é algo importante para as nossas vidas. Sempre que nós fizermos algo, seja algo envolvendo a obra de Deus ou no nosso dia a dia, nós precisamos nos perguntar: por que é que estamos fazendo aquilo? Qual é a nossa motivação? O que é que nos leva a tomar aquela decisão? Porque muitas vezes, irmãos, não são poucas, nós fazemos coisas, às vezes, pela motivação errada. Nós fazemos coisas
que desagradam a Deus, ainda que aos olhos do homem pareça ser a coisa certa, mas Deus conhece o nosso coração. Procurar Jesus é uma coisa certa, mas nós sabemos que há pessoas que procuram Jesus pela motivação errada. Então, em todo o seu ministério, Jesus nos ensinou que devemos examinar as nossas motivações. E eu quero dar alguns exemplos de como isso é importante. Veja comigo Mateus capítulo 5, versículo 16. Mateus 5,16, aonde Jesus diz um dos versículos mais repetidos aqui nesta igreja, mais enfatizados no meu ministério. Você já o conhece de cor. Mateus 5,16, aonde Jesus diz assim: brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então nós temos aqui da parte do Senhor uma motivação para que façamos boas obras perante os homens. Perante os homens. Agora vejam outro versículo no mesmo sermão de Jesus, que é o Sermão da Montanha. Mateus capítulo 6, um capítulo depois, versículo 1. Vejam comigo. Aonde Jesus diz assim: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles, doutra sorte não tereis galardão junto de vosso Pai celeste. Ora, no primeiro versículo que eu li, Jesus diz que temos que fazer as boas obras diante dos homens. E agora Jesus está dizendo que não temos que fazer as boas obras diante dos homens. Como se explica isso? Algumas pessoas que não examinam com cuidado podem encontrar aqui uma contradição. Mas vamos examinar com cuidado, irmãos. No primeiro versículo, prestem atenção. Jesus disse: brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Ou seja, façam as boas obras diante dos homens para a glória de Deus, e não para a sua própria glória. E agora nós temos um outro versículo, onde Jesus diz, Mateus 6, versículo 1, guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. Ou seja, se a sua motivação for aparecer, não faça a boa obra, porque você vai prejudicar a si mesmo. Se você ainda não tem humildade suficiente para fazer uma boa obra publicamente, porque você se conhece e você sabe que se você fizer uma boa obra publicamente, você vai receber elogios, e esses elogios você vai receber para si, ao invés de transferir a glória para Deus, então não faça a boa obra publicamente, faça em segredo. Amém? Em segredo, até que você tenha adquirido uma maturidade espiritual suficiente para que você possa fazer a boa obra publicamente. Compreendem, irmãos? Eu vou dar um exemplo da minha vida. Minha esposa fez comigo essa obra, fizemos durante muitos anos, para a glória de Deus, o Projeto Amor secretamente. A igreja que nós éramos nem sabia que a gente fazia isso. Nós fazíamos os sanduíches e levávamos para as ruas. Lá no Rio, quando eu namorava com ela ainda. Depois fiquei noivo, continuamos fazendo a obra. E então, depois que nos casamos, nasceu nosso primeiro filho, eu precisei fazer ligado a uma igreja. Mas eu fazia secretamente.
E Deus teve um propósito nisso. Há coisa de 5 anos atrás, eu gravei um vídeo na Casa Lar Adonai, que é aquele orfanato que vocês conhecem. Eu gravei um vídeo porque eu senti da parte de Deus a necessidade de divulgar na internet o trabalho que eles fazem ali e a necessidade que eles têm ali. E eu gravei esse vídeo, mas antes de gravar, eu me examinei. E eu perguntei a mim mesmo, por que eu estou gravando esse vídeo? É para que eu apareça como o bonzinho, como aquele que ajuda o orfanato? Ou eu estou gravando esse vídeo realmente porque eu quero ajudar o pastor João e a sua esposa Natalina? E quando eu tive no meu coração a certeza de que eu podia gravar esse vídeo, que eu não iria me ensoberbecer com ele, eu fui e para a glória de Deus, esse vídeo foi gravado. Irmãos, até hoje, o pastor João quase toda semana, minha esposa testemunha disso, meus filhos também, toda semana o pastor João liga para minha casa para dizer, pastor, mais uma doação através do vídeo, mais uma doação. E às vezes, vem doação até do exterior, através do vídeo. E eu digo isso para a glória de Deus, irmãos. E agora, se eu não gravasse aquele vídeo, talvez hoje ele continuaria tendo as necessidades enormes que ele tinha antigamente. E hoje, graças a Deus, ele tem muita ajuda, irmãos. Ainda precisa de mais, mas tem bastante, graças a Deus. Então nós temos que examinar a nossa motivação. Porque às vezes é preciso sim fazer as boas obras em público, para que as pessoas vejam, para que as pessoas saibam daquela necessidade, para que elas se compadeçam, para que elas se envolvam, para que elas ajudem também. E para que elas, sobretudo, glorifiquem a Deus, irmãos. Porque quando alguém, por exemplo, nos vê evangelizando os moradores de rua, dando comida para eles, roupa, as pessoas olham para aquilo e pensam, nem tudo está perdido, Deus existe, ainda existe amor nesse mundo, aleluia, nem tudo está perdido. Então nós precisamos sim fazer a obra, mas antes examinar as nossas motivações. Um outro exemplo, aqui mesmo em Mateus, no capítulo 6, no versículo 5, Mateus capítulo 6, versículo 5, que diz assim: e quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé, nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade, vos digo, que eles já receberam a recompensa. Qual a recompensa que eles já receberam? O elogio, o tapinha nas costas. Oh, como você ora bonito. Oh, como você tem uma eloquência. Um dia eu quero orar como você. Como se oração fosse oratória, fosse eloquência. Quando na verdade o que Deus espera na oração é sinceridade. Amém? Sinceridade. Ainda que alguém chame Deus de você, não fale com aquele linguajar bíblico, tu, vós, mas fale com sinceridade. A oração que Deus recebe é a oração de um coração quebrantado e sincero diante dele. Jesus contou a parábola do fariseu e publicano que entraram no templo para orar. E o fariseu orava com eloquência e dizia para Deus: eu te dou graças porque eu não sou como os demais homens, eu não sou como esse publicano pecador, eu jejuo 2 vezes na semana, eu dou o dízimo de tudo. E a palavra diz que Deus não ouviu a oração desse homem, porque ele orava de si para si mesmo. Ele orava de si para si mesmo, ele estava orando aquelas palavras para ele mesmo, se engrandecendo, se mostrando. Mas o publicano batia no peito, nem sequer levantava a sua cabeça e dizia apenas isso: tem misericórdia de mim, pecador, tem misericórdia de mim, pecador.
E o Senhor Jesus diz que esse publicano foi justificado por Deus, a sua oração foi ouvida e atendida, mas o fariseu não. Jesus não está proibindo que nós oremos em público, porque se ele estivesse proibindo a oração em público, preste atenção nisso, ele seria um hipócrita, porque Jesus orou em público mais de uma vez. Na ressurreição de Lázaro, por exemplo, Jesus perante todos, estava certamente de pé, ergue os olhos para o céu e ora em alta voz para que todos ouvissem a oração que ele estava fazendo e não tivessem dúvidas de que Deus estaria ressuscitando a Lázaro por meio dele. E depois da oração ele chama Lázaro para fora e Lázaro ressuscita. Na crucificação, Jesus orou em público. Ele orou em público perante pessoas ímpias ali. E ele orou por aquelas pessoas dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E o seu último suspiro foi uma oração em alta voz a Deus: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Oração pública. Aí você dirá: mas ele estava crucificado, não tinha outro jeito. Mas e na última ceia? Que ele orou em público com os apóstolos ali reunidos. Aí você vai dizer: mas só uma oração com pessoas crentes é que pode ser feita. Então eu vou lembrar você que Paulo também orou em público quando se despediu dos anciãos em Éfeso. E ele orou numa praia com eles, numa praia, num lugar público, se ajoelhou na praia com os anciãos e orou com eles em público. E outros apóstolos também oraram em público. Então nós temos no livro de Atos os servos de Deus orando em público. Nós temos Paulo nas suas epístolas dizendo: eu quero que os homens levantem mãos santas em todo lugar. Não, mas Jesus está dizendo só dentro do quarto. Então eu só vou orar dentro do quarto. Se alguém me pedir oração, eu não vou orar, porque eu só oro trancado dentro do meu quarto. Isso é uma grande tolice, porque Jesus não ensinou isso. Jesus está falando aqui de motivação. Preste atenção de novo, Mateus capítulo 6, versículo 5. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Então, queridos, Jesus está falando de motivação. Se alguém ora em público para ser visto dos homens, esse alguém não tem a sua oração ouvida por Deus. Mas se alguém ora realmente com o coração quebrantado, sincero, perante Deus, não importa onde essa pessoa esteja, Deus ouvirá sim a sua oração. Como ouviu as orações de Paulo, de Pedro, de Estevão, que em público, sendo apedrejado, orou a Deus: Pai, não lhes impute este pecado. E Deus ouviu a sua oração e perdoou a Saulo, que o estava apedrejando. De tal maneira perdoou, que encontrou com ele no caminho para Damasco e o converteu no maior apóstolo que já se teve notícia na história do cristianismo, para a glória de Deus. Então Deus ouve a oração em público, quando essa oração é sincera, quando essa oração é humilde, de um coração quebrantado. Deus não ouve a oração de alguém que queira aparecer. Recentemente eu ouvi meu sogro mais uma vez contar essa história, e um dia eu espero que ele conte aqui para todos ouvirem. Que quando ele era recém-convertido, ele estava numa igreja pequena, onde os irmãos sempre recebiam oportunidade para orar. E ele sabia que mais cedo ou mais tarde chegaria a oportunidade de ele orar. Então o que ele fez? Ele gravou numa fita cassete uma oração de uma rádio evangélica. Você lembra disso? Minha esposa lembra disso, a Rádio Relógio. Foi a oração da Rádio Relógio, então deve ter sido o bispo McAllister, né? E aí, aquela oração bonita, né?
Senhor Altíssimo, Soberano Deus. A oração decorada. Chegou no dia do culto, dito e feito. Ele foi chamado para orar. Quando ele foi chamado, ele se levantou todo posudo. Ele conta dessa maneira, né? Encheu o peito e aí começou: Senhor, e deu aquele branco. Senhor Altíssimo. Amém, amém. Ele acabou a oração ali, não saiu mais nada. E aí ele disse: naquele dia eu aprendi uma grande lição. Deus quer a nossa sinceridade, é o que vem de dentro de nós. Não são coisas ensaiadas, preparadas. Ele estava totalmente preparado, ele tinha toda a oração na ponta da língua, ele tem uma excelente memória. Chegou na hora, sumiu a oração, não conseguia lembrar de nada, porque Deus o impediu de fazer isso. Deus queria ensinar a ele uma lição. Então, precisamos examinar a nossa motivação. Amém, irmãos? Você não está proibido de orar em público, a não ser que você queira orar para ser visto dos homens. Aí, nesse caso, eu te aconselho que você ore apenas, como Jesus está dizendo aqui, dentro do teu quarto, e apenas dentro do teu quarto, até que você se sinta pronto para poder orar diante dos homens, sem a intenção errada, a motivação errada de querer um aplauso, de querer um tapinha nas costas. Amém, queridos? Mais outro exemplo, Marcos capítulo 10. Mais outro exemplo de motivação. Marcos capítulo 10, versículo 17. Nós temos que sempre louvar a Deus. E louvar a Deus por meio de Jesus é maravilhoso, porque Jesus é a imagem de Deus. Marcos capítulo 10, versículo 17. E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro, e ajoelhando-se perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um que é Deus. Até aqui. Imaginem a cena. Um homem se aproxima, um homem rico inclusive, se aproxima do Senhor, se ajoelha diante dele e o louva, dizendo: Bom mestre. E a resposta que ele tem é um balde de água fria. Por que me chamas bom? Somente um é bom, que é Deus. Ora, por que Jesus fez isso? Porque a motivação desse elogio era errada. Aquele homem não reconhecia em Jesus o Cristo. Vejam que ele não chamou Jesus de Cristo, de Messias, de filho de Davi, que é um termo para o Messias. Ele chamou de mestre. Ele via Jesus apenas como um professor de sabedoria, não é? Alguém mais culto no Antigo Testamento. Mas ele não via Jesus como o Salvador da sua vida. Então ele se ajoelha e diz: Bom mestre, numa atitude de quê? De bajulação, desejando que Jesus lhe desse a resposta que ele queria ouvir. Então Jesus corta essa bajulação dizendo: Por que me chamas bom? Bom há somente um, que é Deus. Em outras palavras, Jesus está dizendo o seguinte: você reconhece que eu sou Deus? Porque bom só é um, que é Deus. Você reconhece que a divindade está em mim, que eu e o Pai somos um? Jesus não está negando que ele seja bom. Ora, Jesus é bom, é claro que é bom, é ótimo, é maravilhoso, extraordinário. Ninguém se compara a Jesus, jamais chegará perto, ainda que o próprio Jesus nos motive a fazer obras maiores que ele. Não há como, ele é Jesus. Agora, claro que ele é bom, então ele não está dizendo que não é bom. O que ele está dizendo é que a bondade vem de Deus. E se aquele homem reconhece que Jesus é bom, ele precisa reconhecer diante de quem ele está. Mas ele não reconhece.
Quando Jesus diz a ele: vai, vende os teus bens aos pobres, vende os teus bens, dá aos pobres, depois vem e segue-me, aquele homem vira as costas e vai embora, porque na realidade ele não queria seguir a Jesus, ele queria ouvir o que lhe agradasse. E Jesus não lhe disse o que ele queria ouvir, lhe disse o que ele precisava ouvir. Então, qual a nossa motivação quando procuramos Jesus? Ouvir o que precisamos ouvir ou ouvir o que queremos ouvir? Quantas vezes você sairá daqui triste com o que você ouviu, mas era o que você precisava ouvir? E você pode ter certeza que a tristeza que vem pelo Espírito Santo produz vida, produz arrependimento para a vida, produz transformação, irmãos. Então, quando você se entristecer com algo que aponta o teu pecado, que você se lembre dessa mensagem, que nem sempre a palavra de Deus vai agradar você, e é até bom quando ela desagrada a tua carne, para que você seja trabalhado por Deus, para que você seja transformado por Deus. Amém, amados? Isso é muito importante que nós entendamos. Então venha aqui ouvir a palavra pela motivação correta, e a motivação correta é que você queira ser uma nova criatura para a glória de Deus, que você queira ser transformado pela palavra de Deus, ainda que isso doa, porque é uma operação dolorosa, mas eficaz. É a operação do Espírito Santo de Deus. Mais um exemplo. O que nós vimos aqui de um homem acontece com multidões também. Veja comigo João capítulo 12. João capítulo 12, versículos 1 e 2. Ih, irmãos, não é João não, espera aí. Deixa eu ver se é Lucas. Eu acho que é Lucas e eu escrevi João. Na minha referência eu escrevi errado. Isso. Lucas, capítulo 12, versículos 1 e 2. Lucas, capítulo 12, versículos 1 e 2. É interessante como nós temos nos evangelhos, em vários momentos em que Jesus percebia que muita gente o estava seguindo, ele passava uma peneira. Vejam comigo aqui, Lucas 12, versículos 1 e 2. Posto que miríades de pessoas se aglomeraram a ponto de uns aos outros se atropelarem, uau, imagine isso, passou Jesus a dizer, antes de tudo aos seus discípulos: acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Nada há encoberto que não venha a ser revelado, e oculto que não venha a ser conhecido. Ou seja, daquela multidão de pessoas, quantas estavam ali com sinceridade? E quantas estavam ali hipocritamente? Jesus era famoso, então, de certa forma, estava na moda seguir Jesus, porque ele se tornou famoso pelas coisas que ele pregava e pelos feitos maravilhosos que fazia. Tudo ele fazia para a glória de Deus, mas mesmo assim ele se tornou famoso entre os homens. E aonde ele ia, multidões queriam estar com ele. E Jesus alerta: cuidado com a hipocrisia, porque não há nada encoberto que não venha a ser revelado. Que nós não sejamos esses hipócritas. Vejam comigo um outro exemplo, por favor. Quando Jesus especifica, em Lucas 14 agora, quando Jesus especifica o fermento dos fariseus, ele está dizendo o fermento da religiosidade. Quantas são as pessoas que vêm para a igreja e colocam uma máscara de crente, talvez para ter o status gospel, evangélico? Eu sou evangélico, eu tenho uma religião, e a religião que eu tenho é a religião da moda, que é a religião evangélica. E dizem que são evangélicos, mas não têm vida com Deus.
E precisamos examinar isso no nosso coração, se nós estamos também sendo assim. Lucas capítulo 14, versículo 25. Grandes multidões o acompanhavam, e ele, voltando-se, lhes disse, escutem com atenção, imaginem a cena, grandes multidões acompanhando Jesus, de repente ele para, e ao invés de dizer algo assim altamente positivo, não é? Alegre, ele diz o seguinte para aquelas multidão, versículo 26, se alguém vem a mim e não aborrece o seu pai, a sua mãe e mulher e filhos e irmãos e irmãs e ainda aborrece a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. E ele conclui lá no versículo 33 dizendo, assim pois, todo aquele dentre vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Uau! Ele diz isso perante uma multidão, um sacode. Vocês estão pensando que me seguir é fácil? Se vocês não aborrecerem o pai, a mãe, a esposa, os filhos e a própria vida por causa do meu evangelho, vocês não podem ser meus discípulos. Se vocês não negarem dia a dia a si mesmos, se não carregarem a sua cruz e virem após mim, ou seja, se não estiverem dispostos a morrer por mim, pelo meu ensinamento, vocês não podem ser meus discípulos. Eu fico imaginando a reação daquela multidão. O texto aqui não conta, mas lá em João, no capítulo 6, conta. Numa outra situação, vejam comigo, João capítulo 6, vamos voltar para o capítulo do início, mas não para o mesmo texto exatamente. Veja comigo João capítulo 6, versículo 66. João capítulo 6, versículo 66, é o 666. João 6, 66, vejam comigo o que diz. Eu vou situar vocês aqui no contexto. Jesus havia acabado de multiplicar os pães e os peixes, e depois disso ele trouxe uma dura mensagem. Essa dura mensagem começou exatamente no texto que nós lemos no início dessa pregação, que foi em João capítulo 6, versículo 24. A pregação de Jesus começou ali, dali para frente. A pregação de Jesus foi dura para aqueles ouvintes. E por causa dessa mensagem, vejam comigo o que diz o texto, João 6, 66. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Olha que interessante. E Jesus não foi correndo atrás, ei, voltem, voltem, vocês me entenderam errado, não, voltem aqui, eu vou dizer uma coisa mais agradável para vocês da próxima vez, na próxima mensagem eu dou uma aliviada. Ele não fez isso, ele deixou quem queria ir embora, simplesmente isso, ele é o Senhor. E de tal maneira abandonaram o Senhor, que me parece que só ficaram os apóstolos, só os 12, que ele mesmo havia escolhido a dedo. E Jesus então, diz aqui o texto, versículo de número 67. Então perguntou Jesus aos 12, porventura queres também vós outros retirar-vos? Queridos, não somente Jesus não correu atrás da multidão, como ele ainda peneirou os 12. E vocês? Vocês também não querem ir para casa não? Ir embora? Voltem para a pescaria. Voltem aos seus afazeres. Mateus, volte para a coletoria. Vocês não querem também me abandonar? E a resposta de Pedro foi algo que revela que ele tinha
a motivação correta para seguir o Senhor. No versículo 68, Pedro toma a palavra e diz: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que Tu és o Santo de Deus. Aleluia! Será que todos nós seguimos a Cristo por essa motivação? Será que a motivação que nos fez vir aqui nessa noite é essa? Encontrar em Jesus a palavra da vida eterna? Será que nós estamos aqui hoje para sermos abençoados como aqueles que queriam mais pão e mais peixe? Ou será que nós estamos aqui pela motivação certa, que é sermos uma bênção nas mãos de Deus? Quantas pessoas vão para a igreja pela motivação errada? Eu estou indo buscar a minha bênção, quando a motivação correta é ser uma bênção. Ser uma bênção, ser tu uma bênção para a glória de Deus, ser tu uma bênção. Sabe quem disse isso? O próprio Deus. Que nós sejamos uma bênção, cada um de nós, que sejamos instrumento em suas mãos, transformados por Ele. Ou será que nós estamos vindo aqui, como muitos hoje vão nas igrejas, contaminados por uma chamada teologia da prosperidade, para acumular tesouros na terra, quando Jesus claramente disse: não acumuleis tesouros na terra? Qual a nossa motivação? Estar aqui na esperança de sermos ricos um dia, milionários, porque seguimos a Cristo, mas não há nada mais absurdo do que alguém ter essa expectativa vindo à igreja, ouvindo o Evangelho. A nossa motivação correta é como Jesus nos ensinou a termos, que nós estejamos juntando tesouros no céu. Lembrando que o céu não é apenas o porvir depois da morte. Eu vou ter uma casinha bonitinha, né? Não é isso. O céu é a dimensão espiritual, é a nossa vida espiritual. É nós sermos ricos de paz, ricos de alegria, ricos de amor, ricos de humildade, ricos de misericórdia, ricos de compaixão, ricos de bondade, para a glória de Deus. É nós termos domínio próprio, é termos sabedoria. Essa é a riqueza que ninguém pode roubar de nós, para a glória de Deus, porque isso dura para sempre, irmãos. Que sejamos ricos de amor para a glória de Deus. Será que nós estamos aqui para escondermos nossos pecados com uma máscara de crentes? Ou será que estamos aqui pela motivação correta, para nos arrependermos dos nossos pecados e termos a vida eterna pela fé em Cristo Jesus? Eu convido você a fazer essa reflexão nesse momento. Vamos orar, irmãos. Fique de pé nesse momento, por favor. Apesar de não ser noite de ceia, é noite de um autoexame. Como na verdade todas as pregações devem fazer conosco. Porque cada vez que nós ouvimos a palavra de Deus, nós somos trabalhados por essa palavra. Nós nos tornamos cada dia mais parecidos com Cristo Jesus para a sua glória. E isso pode não nos trazer riqueza material, mas sem dúvida alguma nos traz paz, nos traz alegria, nos enche de amor, nos enche de vida e vida em abundância. Liga o número 1, por favor, só um. Feche seus olhos, por favor. Coloque a mão no seu coração e pergunte a si mesmo: qual a minha motivação ao estar aqui nessa noite? Qual a minha motivação ao ouvir essa mensagem? Deus é o meu Senhor?
ou eu vejo Deus como meu servo, a quem eu quero dar ordens e dizer o que Ele deve fazer na minha vida? Eu procuro Deus pela motivação correta, ou eu o procuro para o meu bel prazer, esperando que Ele faça algo que eu mesmo tenho capacidade de fazer? Se eu trabalhar mais, se eu estudar mais, se eu me esforçar mais, eu estou aqui hoje e todos os dias que eu venho ao culto pela motivação correta, que é ser uma bênção, ou eu venho aqui para ser abençoado? O ser abençoado é consequência, meu irmão, minha irmã, é consequência de todo aquele que busca o reino de Deus em primeiro lugar, que busca a vontade de Deus na sua vida. Que nós sejamos livres de todo ódio, de todo egoísmo, de toda inveja, de toda ganância, de toda vaidade. Que nós sejamos verdadeiramente pessoas que renunciam a tudo quanto têm para viver o evangelho que Cristo nos ensinou. Pessoas dispostas a dar aquilo que tem para quem necessita, para cumprir o mandamento do amor. Será que essa é a nossa motivação? Sermos uma bênção? Porque se Deus encontrar em você, meu irmão, minha irmã, esta motivação de ser uma bênção, de ser uma pessoa transformada, que não se conforme com seus pecados, mas queira uma transformação, que não se conforme em ser uma pessoa agressiva, uma pessoa de difícil temperamento, mas que você tenha o coração quebrantado. Se Deus encontrar em você essa pessoa que queira uma transformação, uma pessoa que queira ser como Jesus, manso e humilde, se Deus encontrar em você alguém assim, Deus encontrou em você alguém que o está adorando não por interesse, mas em espírito e em verdade. E é adoradores assim que Deus procura. Ele procura você. Se você procurar Jesus pela motivação certa, Jesus procura por você também. E Ele quer encontrar você aqui nessa noite e abençoar você, porque se buscarmos a Deus em primeiro lugar, as demais necessidades serão supridas nele. Não se preocupe com o que você precisa comer, ou beber, ou vestir. Não se preocupe, apenas busque a Deus com sinceridade, confie nele, trabalhe dia após dia, com boa vontade, com amor, e Deus abençoará o teu suor, e você verá que a prosperidade vai alcançar você, porque você o busca pela motivação correta. Busque a Deus apenas pelo que Ele é, apenas pelo que Ele é. Pai, que essa seja a nossa oração, que nós não estejamos aqui hipocritamente, colocando uma máscara de cristãos, mas que estejamos aqui pela motivação correta, Pai, que estejamos aqui sinceramente dispostos a nos arrependermos de todo o coração, de tudo aquilo que o Senhor nos mostra que é errado em nossas vidas, que estejamos prontos a perdoar, assim como o Senhor Jesus nos perdoou, que perdoemos o nosso semelhante, por mais difícil que seja, Pai, ajuda-nos a perdoar, e que estejamos dispostos a pedir perdão para todos quanto nós ofendemos e prejudicamos, Pai. Que sejamos sinceros nisso, e que para a Tua glória, a nossa motivação seja sempre dar fruto
para a glória do teu nome, Pai. Que o Senhor assim nos abençoe, nos guarde e nos faça uma bênção em tuas mãos para a tua glória. Amém.